Pessoal, bom dia. Então, hoje a professora vai fazer com vocês uma retomada, tá, dessas duas aulas que a professora já deu e fazer também a correção do caderno de atividades que a professora já passou para vocês realizarem, tá bom? Depois, eu vou enviar outra aula fazendo o experimento da página 11, tá bom? Então, os modelos cosmológicos. Lá no caderno de atividades, todo mundo pega o caderno de atividades, lá na página 2, tá? Então, ele coloca aí para vocês uma ordem cronológica, igual a professora tinha feito lá no vídeo, tá bom? Então, o primeiro modelo que ele coloca aqui, ó, é o modelo de Ptolomeu. Primeiro, o que é o modelo cosmológico? É um modelo que faz a organização de tudo que nós temos no universo. Então, o que nós temos mais perto de nós? A Terra, os outros planetas, né? Da Terra onde nós habitamos, os outros planetas e o Sol. Então, esses cientistas, eles tentaram explicar como esses astros estão organizados no sistema solar, tá bom? O primeiro a propor um modelo cosmológico foi Ptolomeu. Ptolomeu, como ele fala aí, ele falava que a Terra ficava parada e que os planetas e o Sol giravam ao seu redor. Ou seja, ele tinha um modelo solar, né, de sistema solar geocêntrico. A Terra fica parada e os planetas e o Sol giram ao seu redor. Por que Ptolomeu defendia o geocentrismo? Porque ele era a favor da Igreja Católica. Então, a igreja mandava que se Deus criou tudo, nós deveríamos ser o centro do universo, ok? Quem foi o segundo modelo? Nicolau Copérnico. O que Nicolau dizia? Ele ia contra o modelo do geocêntrico. O modelo de Nicolau era o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol fica parado e os astros giram ao seu redor, todos os outros astros, ok? Professora, por que o modelo heliocêntrico não foi aceito naquela época? Porque a igreja mandava. Então ele se propôs a ir contra a igreja? Não. Ele tinha suas pesquisas, mas não não levou à frente tentando descrever isso para não ir contra a igreja. Lá no Giordano Bruno, ele foi condenado porque ele compartilhou os modelos do heliocentrismo. Então, ele fez as suas pesquisas, tentou comprovar que Nicolau Copérnico estava certo, mas não conseguiu. Então, ele foi condenado à morte, ele foi morto, queimado, tá? Por ir contra a igreja. Galileu Galilei, ele fez também os seus experimentos e defendeu a ideia de Nicolau Copérnico. Tá? Ele foi acusado também, Galileu Galilei, e ele ficou, né, em prisão domiciliar até ele morrer. Depois que Galileu Galilei morreu, as suas ideias, né, tudo aquilo que ele tinha estudado, foi lançado e realmente começaram a demonstrar que o modelo heliocêntrico era o mais certo para a organização do sistema solar. Tycho Brahe, ele é colocado aqui, né, Brahe, ele é colocado aqui porque ele deu passos para o seu auxiliar, tá? Então, ele acreditava no modelo híbrido, em que a Terra e o Sol giravam constantemente. Qual era o problema desse modelo? No modelo dele, a órbita dos planetas era no formato de círculo. Se a órbita dos planetas fosse no formato de círculo, como ele propôs, o que deveria acontecer? Uma hora os planetas iriam se chocar, não iria dar certo, tá? Então, depois que ele faleceu, o Kepler, né, que a professora citou sobre Kepler na aula anterior, começou a fazer os estudos para o seu modelo e percebeu que o seu modelo não tinha como dar certo. Ele viu que algumas coisas não batiam e que no modelo heliocêntrico davam certo. Então, ele começou a fazer os seus estudos e propôs as 3 leis de Kepler. Qual é a primeira lei?
primeira lei diz que todos os planetas fazem esse caminho aqui, ó. Tá vendo que a professora está fazendo com a seta? Esse caminho aqui é chamado de órbita, caminho que os planetas fazem ao redor do Sol. Na primeira lei, Kepler disse que a órbita dos planetas é na forma de elipse e não na forma circular. O que é uma elipse, professora? É isso aqui, ó, é um círculo com as suas extremidades achatadas. Quando eu tenho um círculo com as duas extremidades achatadas, eu chamo de elipse, tá? Na segunda lei, ele disse assim, ó, eu tenho as áreas de B até A e tenho de C até D, certo? Ele disse que o tempo para percorrer essa área de B até A é igual ao tempo que deve percorrer de C até D. Ou seja, se eu tenho que percorrer ao mesmo tempo dois espaços diferentes, quando eu estou aqui mais próximo do Sol, eu vou percorrer mais rápido. E quando eu estou mais longe do Sol, como é uma distância menor, eu vou percorrer mais devagar. Então, primeira lei, todos os planetas têm órbita elíptica. Segunda lei, o tempo para percorrer as duas áreas são iguais. Terceira lei. A terceira lei, ela é um cálculo. Hoje, aqui no livro de atividades, tem uma página que a professora não pediu para vocês realizarem. Exatamente para isso, para a gente responder junto, tá? Para que vocês tenham todas as dúvidas sanadas. Então, na terceira lei, ele diz assim, ó, que se eu pego o quadrado do período de translação, então eu vou pegar o período de translação e elevar ao quadrado, e vou dividir pelo cubo do raio médio de sua órbita, ou seja, translação ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Tá? Isso é a terceira lei. A terceira lei, como é cálculo, vocês vão, a professora vai explicar para vocês lá na página 9, ok? Então, vamos iniciar lá na página. Encontre no caça-palavras o nome de 5 estudiosos que contribuíram para os modelos astronômicos e foram estudados durante as aulas. Então, quem vocês deveriam procurar? Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galileu, Ptolomeu e Tycho Brahe, tá? Então, marquem aí se faltou algum para vocês marcarem. Com base nas imagens, complete cada quadro, escrevendo quais são os modelos cosmológicos representados. Então, olha só o primeiro modelo. Eu tenho aqui o Sol e os planetas girando ao seu redor. Primeiro modelo heliocêntrico. E aqui eu tenho a Terra e os planetas girando ao seu redor. Segundo modelo, geocêntrico. Certo? Então, aqui, modelo heliocêntrico, em que o Sol é o centro do universo. Modelo geocêntrico, em que a Terra é o centro do universo. Relacione o nome dos astrônomos às descrições dos modelos cosmológicos. Então, quem é que defende que a Terra não está no centro? Ptolomeu. Tá? Então, Ptolomeu, ele defende que a Terra não está em movimento, ou seja, a Terra está parada. Qual é o modelo que durou 1.300 anos? Ou seja, enquanto a igreja ficou ali, ele durou. Também foi o de Ptolomeu. Qual é o modelo híbrido? De Tycho, tá? Tycho Brahe. Eu não sei muito bem falar esse nome, tá, pessoal? Então, vai levando aí a professora. E qual é o modelo que considera que o Sol é o centro do sistema? 2, Copérnico, tá? Façam aí quem errou as arrumações. Leia atentamente o texto. Eu, Galileu, filho do falecido Vincenzo Galilei, florentino de 70 anos de idade, escrevi e imprimi um livro no qual discuto a nova doutrina, o heliocentrismo. Já condenada, e aduzo o argumento
os de grande força em seu favor, sem apresentar nenhuma solução para eles. Fui, santo ofício, acusado de veemente suspeito de heresia, isto é, de haver sustentado e acreditado que o Sol está no centro do mundo e imóvel, e que a Terra não está no centro, mas se move, desejando eliminar do espírito de vossas eminências, de todos os cristãos fiéis, essa veemente suspeita concebida muito justamente contra mim, com sinceridade e fé verdadeira, abjuro, amaldiçoo e detesto os citados erros e heresias, e, em geral, qualquer outro erro, heresia e seita contrários à Santa Igreja. E juro que no futuro nunca mais direi nem afirmarei verbalmente, nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita. Com base na declaração dada de Galileu, respondo as questões. Qual era a influência da Igreja sobre a ciência na época de Galileu? Então, a Igreja, ela tinha muita influência. Então, vocês podem colocar aqui que a Igreja era muito influente, né? E ela não permitia que a ciência publicasse coisas que iam contra a Igreja. Então, o modelo de Galileu ia contra a Igreja. Então, ele não poderia ser publicado, ok? Ele até coloca aqui, ó, a Igreja era a instituição que governava o mundo, ditando as regras e os costumes da população. Então, qual era a influência? Era total. Ela tinha uma grande influência sobre a ciência. Por que o modelo cosmológico proposto por Galileu foi condenado? Porque se a Terra não fosse o centro do universo, qual era a importância da obra divina, né? Então, por que o modelo proposto era condenado? Porque ele ia contra o que a Igreja acreditava. C. Quais eram os métodos utilizados pelos cientistas contemporâneos de Galileu Galilei para formularem seus modelos cosmológicos? Então, naquela época, eles não tinham grandes instrumentos, né? Então, quem foi que fez essa aperfeiçoação foi Galileu Galilei. Antes dele, todo mundo observava o céu. Então, se eu quero descobrir alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou observar o céu para ver, para tirar conclusões do que eu estou observando. Então, era feito observações no céu. A partir de que momento uma teoria passa a ser contestada, né? Existe uma verdade absoluta na ciência? Então, a teoria ela é contestada quando eu tenho outras provas de que ela não é verdade. Então, eu preciso ter uma prova experimental ou teórica melhor do que aquela teoria para que ela seja contestada. Existe uma verdade absoluta na ciência? Não, tá? Não existe uma verdade absoluta. Por que não existe essa verdade absoluta? Porque nós sempre estamos ali buscando explicar melhor os fatos. Então, para uma determinada época, existe uma verdade absoluta? Não, tá? Então, a verdade absoluta não existe. Verdadeiro ou falso? Ó. Os antigos observatórios em grandes cidades estão perdendo a função devido à iluminação noturna? Verdadeiro. Então, a iluminação, ela atrapalha muito a visualização do espaço, tá? O hábito de observar as estrelas e constelações está se perdendo em decorrência da claridade noturna das cidades? Verdadeiro também. Então, vocês podem perceber que aqui na nossa região onde nós moramos, a disponibilização de estrelas é muito maior do que em uma grande cidade. Quem já teve a chance de ir para uma grande cidade e observar o céu à noite, percebe-se que realmente aqui tem mais estrelas no céu do que em São Paulo. Professora, mas por que as estrelas lá somem? Não, devido à iluminação e também à poluição. É difícil enxergar as constelações durante o dia em virtude da intensa luminosidade do Sol? Verdadeiro. Então, o Sol, ele é a nossa estrela mais próxima e ele tem uma luz muito forte. Então, durante o dia, é difícil ver o brilho das outras estrelas. Não há como ver satélites e planetas durante o dia em decorrência da posição dos astros, que é mais favorável à observação durante a noite? Não. A prof acabou de citar.
Por que que nós não conseguimos visualizar durante o dia? Devido à luminosidade do Sol. 7. Kepler introduziu inúmeros conceitos com relação aos movimentos dos astros. Então, nós vamos marcar novamente V para a verdadeira e F para a falsa. Agora usando os trabalhos de Tycho, tá? Os planetas descrevem uma órbita circular e o Sol é o centro dessa órbita? Falso. Por que que é falso? O Sol ele é um dos focos dessa órbita elíptica, tá? B. O segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais? Sim, isso vai para a segunda lei de Kepler. Então, eles vão cobrir essas áreas em tempos iguais. Uma mais rápido, outra mais devagar, mas é ao mesmo tempo. C. A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do rádio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar? Sim, terceira lei de Kepler. Tá? Então, isso é o que explica a terceira lei. O mesmo comprimento de segmento de curva é transladado em tempos iguais, qualquer que seja a posição de sua órbita? Não, tá? Não é em qualquer lugar. É só naquela área específica que foi demonstrado lá na segunda lei, tá? O Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro? Falso. Quem é o centro do universo? O Sol. Ah, não, é a Terra. 8. Sobre a lei de Kepler e a lei da gravitação universal. Assinale o que for correto. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua? Verdade. Se a Terra não atraísse a Lua ia sair andando pelo universo, tá? Em movimento constante. Lembra da lei de Newton? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, eu preciso que a força de atração ocorra entre Terra e Lua para que a Lua não continue em um movimento constante. Então, a 1 é verdadeira. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais qualquer? Sim, terceira lei. Toda ação tem uma reação. Então, a 2 também é verdadeira. O período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol? Errado. Tá? Então, isso ele explica a terceira lei de Kepler. Então, ele está errado. O segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol? Verdadeiro. Então, isso é o que explica a segunda lei de Kepler, tá? As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas? Sim. O Sol está em um dos focos? Sim. E corresponde à órbita de cada um dos planetas? Sim, também. Então, a 16 também está certo, ok? 9. Sobre as 3 leis de Kepler, são feitas as afirmações. A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos? Verdadeira. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais? Verdadeiro. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol? Verdadeira também. Então, ficou aqui a letrinha E de elefante. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos, como mostrado na figura. Está fora de escala, tá? Real. As regiões limitadas pelos contornos OPS, que é esse, ó, OPS, tem áreas igual a M, M, S, certo? Olha lá. O TOP e TMN, TOP,
TMM são intervalos de tempo gasto para percorrer os trechos OP e MM, respectivamente com velocidades médias. VOP e VMM pode afirmar que o tempo de OP é igual ao tempo de MM, certo? Então, o tempo para percorrer as duas é o mesmo, mas em VOP a velocidade é maior do que em VMM, ok? Então, ele fala assim, ó. O que ele quis dizer, professora, com tudo isso? Ele quis dizer que essa área é igual a essa, certo? Mas a velocidade para percorrer aqui é maior do que percorrer aqui. Por isso que é a letrinha B de bola, tá? Na número 11 tem um texto para vocês lerem, letra A. A partir do século XV, no início das grandes navegações, muitas rotas marítimas foram traçadas para encurtar o deslocamento entre continentes. Como as grandes navegações podem ajudar a entender o formato global do planeta Terra? Ah, essa pergunta veio lá no sexto ano, hein? Vocês têm que lembrar. Olha, eu fiz algumas correções e vários alunos acertaram, tá? Como as navegações ajudaram a explicar que a Terra não é plana. Então, quando o barco ele saía e ia ao horizonte, as pessoas não viam ele sumir por inteiro. Eles viam ele sumir aos poucos até perder a visão do barco em geral. Então, como ele perdia aos poucos, deu a entender que a Terra realmente não era plana, tá? Outra característica também é que ele conseguiu dar a volta ao mundo e chegar ao mesmo lugar, mostrando que que o barco não iria cair como eles acreditavam, tá? Se a Terra tem um formato de globo, como as pessoas mais ao sul não caem em direção ao espaço? Ah, qual é a força que faz com que os corpos não caiam da Terra? A força gravitacional. Muito bem, então a força da gravidade nos prende à Terra, evitando que os corpos caiam no universo, tá? No espaço. Vamos lá no exercício 12. Então, o exercício 12, ele vai calcular para vocês a terceira lei de Kepler, tá? Então, a letra A, primeiro, nós vamos colocar ali, preencher o período de translação e o raio da órbita de cada um dos satélites. Então, nós vamos lá. GLONASS. O GLONASS, ele é o vermelho, ele está aqui, ó. Por isso que ele colocou ali 11 horas aproximadamente. O GPS está um pouquinho acima do GLONASS, 12 horas. Compass, meu satélite, está aqui, ó, 13 horas. E o Galileu, 14 horas, certo? Agora, nós vamos olhar o raio em órbita de quilômetros. O GLONASS, ele tem um raio aqui, ó, em torno de 25.500. O GPS, que é o azul, 27.000. O compass, que é o laranja, 28.000. E o último, Galileu, que é o azul aqui, 30.000, certo? Então, o período de translação, a professora olhou no eixo vertical e o raio da órbita no eixo horizontal. Então, completem aí. Letra B. Verifique se os resultados obtidos estão de acordo com a terceira lei de Kepler. Para isso, vocês vão usar uma calculadora. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o período de translação, por exemplo, GLONASS, 11 elevado ao quadrado, tá aqui, ó, 11 elevado ao quadrado, dividido por 25.500 elevado ao cubo, certo? Depois a professora vai fazer essa, atividade no quadro e enviar outro vídeo
com a professora resolvendo, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Depois que vocês fizerem todos esses cálculos, esse elevado ao quadrado dividido por esse ao cubo. Esse ao quadrado dividido por esse ao cubo. Esse ao quadrado dividido por esse ao cubo. E esse ao quadrado dividido por esse ao cubo. O resultado deles, todos têm que dar igual, ok? 13 e último. Leia o texto a seguir para responder a questão proposta. Então, a professora já leu, espero que vocês também tenham visto, tá? Faça uma analogia entre o movimento do atleta durante o lançamento de disco e uma órbita em relação ao sistema solar, tá? Então, ele coloca ali que o que está prendendo o disco ao braço do atleta ao corpo do atleta, ao seu braço. E o que prende o movimento, a órbita do planeta ali. Por que o planeta não sai andando, como a professora citou da Lua? Porque ele tem uma força de atração. Então, essa relação pode ser estabelecida. Quando o atleta gira, ele vai jogar o disco o mais longe possível. Onde o disco está preso? Nos dedos do atleta. Está ali, próximo do seu antebraço. O que vai prender o nosso planeta no sistema solar? A aceleração, tá? A lei da gravidade, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação a essas atividades, pode mandar no particular ou aqui no grupo mesmo, que a professora ajuda vocês, tá? Vou mandar outro vídeo explicando como vocês devem proceder com os cálculos da página do exercício 12 e depois vou enviar o vídeo da nossa aula de hoje, explicando para vocês nossa experiência.